Nós chegamos agora à porção de Marcos que é a minha favorita, que vai do final do capítulo 4 até o final do capítulo 5. É um texto relativamente longo e que trata da soberania de Jesus Cristo. Antes de você olhar comigo os detalhes desse texto, peço que você pare o vídeo, ore ao Senhor e leia essa porção a partir do versículo 35 do capítulo 4 até o final do capítulo 5, para você se familiarizar com o texto antes de nós entrarmos nos detalhes. Esse texto ele vai trazer a soberania de Jesus Cristo com respeito a 4 situações. Soberania dele com relação àquilo que é visível, aquilo que é invisível, soberania sobre a morte e soberania sobre a vida. É isso que nós vamos ver nesses versículos. E o texto começa ali no versículo 35, dizendo: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos discípulos: vamos para o outro lado. Esse então é o mesmo dia de todos os acontecimentos do versículo 4, do capítulo 4, ou seja, Jesus Cristo ensinando as multidões, curando as pessoas, caminhando com elas. Então o texto vai mostrar para a gente já claramente no começo aí, dizendo que Jesus teve um dia cheio, tanto que você vai ver mais para frente aí no versículo 38 que Jesus está dormindo enquanto uma tempestade está acontecendo, ok? E aí ele fala assim: vamos para o outro lado. Eles estavam ali no Mar da Galileia, e o Mar da Galileia é um mar que fica 200 metros abaixo do nível do mar. E o texto vai dizer que quando Jesus diz vamos para o outro lado, os discípulos obedecem a ele. Versículo 36. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Um detalhe que nem sempre a gente presta atenção, mas tinha outros barcos acompanhando o barco em que Jesus estava. Versículo 37 diz que levantou-se um forte vendaval. Os comentaristas eles vão ser unânimes em dizer que, por conta da geografia ali daquela região, túneis de vento eram coisas comuns nesse Mar da Galileia, então muito provavelmente foi isso que aconteceu. E o texto vai dar alguns detalhes dizendo que as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este foi se enchendo de água. Ou seja, o caos ele foi aumentando cada vez mais. Jesus estava na popa, versículo 38, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Algumas coisas que são interessantes a gente observar aqui antes de nós observarmos o que Jesus fez. O fato deles terem obedecido a Jesus não impediu que eles passassem por dificuldade. Segundo, o fato de Jesus estar com eles não os impediu de passar por dificuldades. Às vezes nós temos teologias erradas que dizem: o fato de eu ser um cristão, eu não vou passar por dificuldade. O fato de eu obedecer a Deus, eu não vou passar por dificuldade. O fato dele estar comigo, eu não vou passar por dificuldade. Esse texto aqui mostra que isso não é uma realidade. E ali o próprio Deus estava, Deus encarnado estava com eles e eles estavam passando por uma dificuldade. E eles acordaram Jesus e disseram: Mestre, não te importa que morramos? E aí nós temos uma das coisas mais impressionantes relatadas acerca de Jesus. O texto vai dizer no versículo 39, ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. E a reação dos discípulos é medo. Sabe por quê? Porque a única pessoa que tem no seu currículo dar ordem à natureza com a voz e a natureza obedecer é Deus. Então o que acontece é que esses homens começam a perceber a grandeza de Jesus Cristo pelo fato dele ser Deus. E isso é algo assustador. Mas Jesus repreende esses homens no versículo 40, ele diz assim: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Ou seja, Jesus estava dizendo: eu disse que nós iríamos para o outro lado, vocês deveriam crer na minha palavra.
E aí no versículo 41, quem é esse? Quem é esse? Essa é a pergunta-chave dessa passagem inteira, porque nós vamos ver essa pergunta sendo respondida através dos eventos seguintes dessa passagem. Quem é este? Quem é este? Então Jesus é soberano sobre aquilo que é visível. Agora olhe comigo a partir do capítulo 5, Jesus soberano sobre aquilo que é invisível. O trecho começa no versículo 1 com uma afirmação interessante. Eles atravessaram o mar. Jesus tinha dito no versículo 35 do capítulo 4, vamos para o outro lado. E o capítulo 5 começa dizendo, eles atravessaram. E antes de nós entrarmos em tudo que vai acontecer aqui, é interessante nós observarmos que Jesus atravessou o mar para curar um gentio ou dois gentios, segundo o relato de Mateus. Quando Jesus desembarcou, versículo 2, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Que recepção, hein? Que recepção Jesus recebeu. Um homem que vivia nos sepulcros veio ao seu encontro. E ele estava possesso de um espírito imundo. Aí nos versículos 3 a 5 a gente tem como que um parênteses aí, uma explicação para a condição desse homem. Olha o que diz o texto. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes. Pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados mãos e pés, mas ele as arrebentava e quebrara os ferros com seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Observa isso. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e as colinas. Então o escritor de Marcos deixa bastante claro que a fama era que ninguém era capaz de dominar esse homem por conta do que ele sofria, por conta da possessão demoníaca que ele sofria. E aí versículo 6 tem uma informação que é bastante importante para a gente. O texto vai dizer assim, quando ele viu Jesus de longe, esse endemoniado, correu e prostrou-se diante dele. Guarda essa informação. Esse homem se prostrou diante de Jesus, por quê? Porque ele sabia quem era Jesus. Na verdade, os espíritos imundos que estavam nele sabiam quem era Jesus. Observe o versículo 7. Depois de se prostrar, ele gritou em alta voz, que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Olha a resposta do versículo 41 do capítulo 4. Os discípulos perguntaram, quem é esse? E aí os espíritos imundos respondem, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Então os discípulos começam a receber a resposta de quem é esse que faz esses milagres da boca, ou melhor, proferido por alguém que estava possesso de espíritos imundos. E aí, o que é interessante é que a partir do versículo 8 até o final do versículo 13, nós vemos a autoridade absoluta de Jesus sobre essa situação. Em contraste ali com o versículo 4, que diz que ninguém era suficientemente forte para dominar esse homem. A partir do versículo 8 até o final do versículo 13, nós vemos Jesus em total controle da situação. No versículo 8, ele manda que esses espíritos imundos saiam desse homem. E a descrição aqui no versículo 9 para a legião, que é como ele se denomina, é a menor unidade do exército romano, que tinha entre 3.000 e 6.000 homens. Ok? Então não era pouca coisa que estava diante de Jesus, mas Jesus era infinitamente mais forte do que eles e totalmente soberano sobre eles, tanto que eles pediram a Jesus, imploraram a Jesus, versículo 10, para que Jesus não mandasse que eles saíssem daquela região. Ou seja, eles só estavam naquela região porque eles tinham a permissão de Jesus para estar naquela região. Total controle, total soberania sobre os espíritos imundos. E os demônios imploraram a Jesus, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus dá então a permissão, interessante isso, Jesus permite, aí eles saem desse homem e vão para os porcos. Esses porcos caem ao mar, e aí a reação das pessoas é a pior possível. Você tem no versículo 15 um contraste bastante interessante, que diz assim, quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios,
assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Olha o contraste ali com o que a gente leu nos versículos 3, 4 e 5. Jesus trouxe de volta a normalidade. Jesus tem poder para fazer isso. Mas qual foi a reação das pessoas? Elas ficaram com medo. E aí no versículo 17 diz que eles começaram a implorar para que Jesus fosse embora. Gente, isso é interessantíssimo. A normalidade, ela acontece de novo. Esse homem que antes causava problema deixou de causar problema. E essas pessoas pedem então que Jesus vá embora? Essa é a realidade do Evangelho. Quantos de nós já sofremos porque depois que nós fomos convertidos por Deus, transformados por Deus, a nossa atitude mudou e aí as pessoas ao nosso redor começaram a se distanciar da gente, dizendo que nós somos loucos, que nós somos pessoas que não sabem o que estão fazendo. Mais ou menos parecido com aquilo que Jesus enfrentou e nós vimos ali no capítulo 3, versículo 21, quando as pessoas da sua própria família estavam dizendo: ele está fora de si. Mas o fato é que até esse homem, no versículo 18, implorava para que Jesus deixasse que ele fosse junto com Jesus. Mas Jesus falou: não, fica na sua casa e conta para a sua família aquilo que Deus fez por você. E essa parte termina dizendo que Jesus anunciou ali naquela região de Decápolis, que esse homem anunciou ali na região de Decápolis tudo que Jesus havia feito por ele, e as pessoas se admiravam com isso. Então nós vimos Jesus soberano sobre o visível, Jesus soberano sobre o invisível, e agora nós vamos ver Jesus soberano sobre a vida. O texto vai dizer que eles voltam de novo, atravessam de novo o Mar da Galileia, e eles vão para outra margem, e uma grande multidão se junta ao redor de Jesus. E aí no versículo 22 tem uma informação bastante importante aqui. Um homem chamado Jairo, que era um dos dirigentes da sinagoga, que conhecia Jesus porque Jesus frequentava aquela sinagoga, vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Lembra que no trecho anterior eu falei para você gravar essa informação que estava ali no versículo 6, que esse homem possuído de espírito imundo prostrou-se diante de Jesus? E eu disse para você que ele se prostrou porque ele sabia quem era Jesus. Aqui nós vemos uma segunda pessoa que sabia quem era Jesus, tendo exatamente a mesma atitude, prostrando-se diante dele. Ele diz: a minha filha está morrendo, vem por favor, e impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e viva. Jesus imediatamente caminha com esse homem na direção da casa dele, mas há um evento que vai acontecer aqui que vai interromper esse momento em que parece que tudo vai dar certo para esse homem chamado Jairo. O texto diz no versículo 25 que tinha uma mulher que ela tinha hemorragia fazia 12 anos. E o texto diz, só para a gente ir mais rápido aqui, que essa mulher se aproximou de Jesus no meio da multidão. Ela não podia encostar nas pessoas porque ela era uma pessoa impura pela lei judaica, mas ela entrou na multidão e ela tocou no manto de Jesus. E no momento que ela toca no manto de Jesus, imediatamente, diz o texto, versículo 29, ela foi curada. Agora, por que ela tocou no manto de Jesus? Se você olhar o versículo 28, vai dizer que essa mulher tinha fé de que se ela fizesse isso, ela seria curada. E aí Jesus fala assim: quem tocou no meu manto? Aparentemente parece uma pergunta assim, você fala: como assim? Até que Pedro falou assim: a multidão está aglomerada ao teu redor e você pergunta quem tocou no meu manto? E aí Jesus ignora, ele continua olhando, versículo 32, ao seu redor para ver quem tinha feito isso. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se e o que ela fez? Prostrou-se aos pés de Jesus. Peraí, quem que prostrou-se aos pés de Jesus até agora? Um homem cujos espíritos imundos sabiam quem Jesus era. Um outro homem, que era o dirigente da sinagoga e conhecia Jesus. E agora uma mulher que havia experimentado o poder que saiu de Jesus, o poder do próprio Deus vivo. Então você vê
esse tríplice acontecimento de pessoas que sabiam quem era Jesus, e a atitude deles perante Jesus foi de prostrarem-se. E aí Jesus vai dizer, depois que ela se prostra tremendo de medo e conta o que aconteceu, no versículo 34, Jesus diz assim: filha, a tua fé te curou. Versículo 28, quando ela disse: se eu tão somente tocar nele, eu creio que isso vai acontecer. E aí, depois que essa mulher fica livre desse sofrimento, Jesus a despede. Os servos de Jairo, que nós vimos ali no versículo 22, chegam para ele e dizem assim: não amole mais o mestre, porque a sua filha já morreu. E eu amo o que Marcos escreve aqui, chega a ser hilário. O versículo 36 começa dizendo assim na NVI: não fazendo caso do que eles disseram, do que esses servos disseram, ou seja, ignorando o que esses homens falaram totalmente, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo. E aí a tradução correta seria: continue crendo. Nós vimos ali no versículo 22 que ele chegou a Jesus, prostrou-se diante de Jesus, e ele cria que Jesus era capaz de impor as suas mãos sobre a filha dele, e a filha dele seria curada. E aí nós vemos então Jesus soberano sobre a morte. Nós vemos sobre a vida e agora sobre a morte. No versículo 35, então, esses homens chegam para ele e falam: a sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Jesus ignora e diz para esse homem: continue crendo, no versículo 36. E aí no versículo 41, Jesus profere a seguinte expressão: Talita cumi. E é interessante que essa expressão ela é do aramaico e ela é traduzida. Você vai lembrar quando nós falamos no vídeo inicial de Marcos, que Marcos traduzia expressões para o seu público, porque o público dele não era um público acostumado com o aramaico e nem o grego. Então aqui é a primeira vez que isso vai acontecer. Ele diz assim: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Então mais duas vezes aí no capítulo 7, versículo 34, e no capítulo 15, versículo 22, Marcos vai fornecer essa tradução para os seus leitores que não estão acostumados com esse idioma, para que eles entendam o que está acontecendo e fique claro para eles o que está acontecendo. E aí o versículo 42 vai começar exatamente como o versículo 29 começa. Vai dizer que imediatamente a menina, e olha que interessante, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Então nós temos um contraste aqui intencional de uma mulher que fazia 12 anos que estava padecendo e essa menina que tinha 12 anos de vida. E ambas receberam o cuidado de Deus e a sua vida foi restaurada à normalidade. Então nós temos nessa passagem aqui a soberania de Deus sobre 4 aspectos: sobre o visível, Jesus acalmando a tempestade; sobre o invisível, Jesus curando aquele homem endemoniado; sobre a vida, Jesus curando aquela mulher com hemorragia; e sobre a morte, Jesus ressuscitando a filha do chefe da sinagoga chamado Jairo. Então nós temos nessa passagem até o final do capítulo 5, Jesus se revelando aos seus discípulos e respondendo à pergunta que eles fizeram no final do capítulo 4. Quem é esse? Jesus está então mostrando qual é o seu cartão de visita e mostrando que ele é o Filho de Deus, capaz de fazer as coisas que Deus faz e que esses homens sabiam que Deus tinha feito e que só Deus havia feito. Então a gente termina essa porção vendo essa passagem breve aí, esse vídeo breve aí, falando que Jesus é soberano e ele mostra isso para os seus discípulos, e o seu cartão de visita está ficando, a imagem está ficando cada vez mais clara para os seus discípulos quem ele é. E a gente tem que ter em mente que Jesus quer fazer essa revelação gradual para os seus discípulos, até que no capítulo 8 os seus discípulos reconhecem quem Jesus realmente é. Então a gente agora vai nessa progressão nos próximos capítulos, Jesus se revelando aos seus discípulos e mostrando quem ele é. Ok? Que Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo, se Deus quiser. Tchau, tchau.